Paulino, tudo bem com vocês? E você também que não é São Paulino. Pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo aí do nosso canal. Já no comecinho do vídeo, peço a todos vocês, se você não é inscrito aí no nosso canal, assiste os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu então no nosso canal, então se inscreve, pessoal, no canal, ativa aí o sininho de notificação, deixa aí o seu like, deixa aí também o seu comentário, que sempre ajuda muito a gente aqui a trazer notícias, informações e conteúdos aí do nosso tricolor. Bom, vamos falar, pessoal, do jogo importante para o São Paulo, jogo contra o Primavera, às 20h30 hoje no Morumbis. É bem provável falar que já tem aí uma boa média aí de torcedores, né? Parece que mais de 20 mil já. E eu acho que vai ter um bom público por ser um horário bom, sabadão à noite, né? Então, um jogo importante para o São Paulo. São Paulo precisa da vitória para poder ir de vez aí dar tchau aí para a possibilidade de um rebaixamento. Eu acredito que não vai acontecer, mas o São Paulo precisa vencer essa partida. Até porque na última rodada o São Paulo vai enfrentar a Ponte Preta. Aí sim o São Paulo pode, de repente, depois do jogo de hoje, com uma vitória, o São Paulo pode brigar na última rodada por uma classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. O São Paulo fez o treinamento ontem, o último treinamento para o jogo de hoje. O Crespo aí praticamente levou todos os jogadores, né, para o treinamento, né? Todos os jogadores treinaram. O Luciano, que no jogo lá contra o Santos sentiu dores na coxa, foi poupado, né? Se eu não me engano, acho que foi na quinta-feira ele foi poupado, né? E daí ontem ele participou do treino normalmente. Então pode ser uma possibilidade, é bem provável que de repente o Luciano possa estar nesse jogo. Eu acredito que o Luciano pode ser que de repente entre no finalzinho do jogo, alguma coisa assim, porque eles vão segurar, né? Não vão deixar o Luciano também estourar, né? Então, um provável time do São Paulo para esse jogo contra a equipe do Primavera deva ser então, o Paulo deve ir a campo com Rafael, Mike, Sabino ou Dória, Arboleda e Wendel. Deve ser um 4-4-2, né? Marcos Antônio, Danielzinho ou Pablo Maia e Lucas Moura. E na frente, Ferreira, Luca e Caleri ou Tapia. Esse deve ser então São Paulo para esse jogo, frente à equipe do Primavera. É bem provável mesmo que ele vá com 2 zagueiros e coloque o time para frente, coloque o time com 3 atacantes, porque hoje São Paulo precisa muito dessa vitória, né? E jogando com um time inferior, né? Supostamente falando, em um time mais inferior, São Paulo tem que ir com tudo para cima, já sufocar já no comecinho do jogo e fazer o placar aí nessa partida. Precisa da vitória, precisa muito dessa vitória aí contra a equipe do Primavera. Então essa aí deve ser aí a provável escalação aí do São Paulo para esse jogo. Bom, vamos à arbitragem aí, pessoal. Quem apita aí esse jogo entre São Paulo e Primavera, às 20h30 no Morumbis? O árbitro será o Murilo Tarrega Vitor. Nas bandeirinhas, aí o assistente número 1, Bruno Silva de Jesus, e o assistente número 2, Anderson José de Moraes Coelho. Quarto árbitro, Rinaldo Diego de Oliveira, e no VAR, Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Então, esse aí, a arbitragem aí para esse jogo contra a equipe do Primavera. Eu procurei aí, pessoal, alguns confrontos entre São Paulo e Primavera, mas eu não achei. Simplesmente eu não achei. Não sei se o São Paulo jogou alguma vez com o Primavera na história, né? Eu procurei ali, não achei esse confronto entre São Paulo e Primavera. Então, a gente vai ficar devendo aí na questão aí dos dados aí do confronto, né, entre São Paulo e Primavera. Bom, pessoal, agora a gente vai falar aí sobre o Alisson, né? O Judalisson, como estão falando aí a torcida. O
O Alisson aí entrou no radar aí do Santos, né? O Santos dizem que o Santos tem interesse nele, né? O Santos teria interesse aí com o futuro do meio-campista Alisson segue indefinido, mas longe de ser tranquilo. Após uma tentativa frustrada de transferência para o Corinthians e o retorno a plano secundário de São Paulo, o jogador passou a ser monitorado pelo Santos. A informação foi apurada pela ESPN, que revelou uma sondagem inicial do clube da Vila Belmiro, ainda sem avanço concreto nas negociações. Mesmo com o interesse do Peixe, o cenário mais provável aponta para uma mudança de rumo fora do país. Segundo a apuração, Alisson prioriza uma transferência para o Major League Soccer MLS dos Estados Unidos, cujo mercado de transferência será aberto em breve, né? Embora ainda não existam propostas oficiais, seus representantes trabalham ativamente para viabilizar essa possibilidade, considerada estratégica para o próximo passo da carreira do atleta. A busca por novos caminhos reflete no momento delicado vivido pelo jogador. Fora dos planos de Hernan Crespo, Alisson passou a ser visto como a última opção no elenco tricolor. Diante desse contexto, a permanência no São Paulo se tornou pouco atrativa, reforçando o desejo de buscar novos ares na próxima janela. Então esse cara aí também já se queimou aí com a torcida, tanto da torcida do Corinthians, quanto com a torcida do São Paulo também. Eu acho que principalmente com o São Paulo, né? Porque ele não tinha vínculo nenhum com o Corinthians ainda, né? Estavam vendo aí a possibilidade de ir para o Corinthians e ele já pegou a malinha dele e foi para o Corinthians, sem saber se a negociação daria certo, né? Foi lá, visitou o CT e teve que voltar para o São Paulo, né? Teve que colocar o rabo entre as pernas e voltar para o São Paulo. Então, e depois aí toda a situação, né? Picharam ali, fizeram faixas que na frente do Morumbi, que o São Paulo não precisa do Alisson, né? Judas, xingando ele de Judas, traidor e tal. Então, não vai ter condição nenhuma de voltar. Ainda teve um repórter na entrevista coletiva lá perguntando do Alisson pro Crespo se no próximo jogo ele poderia ser relacionado para a partida. Isso daí foi um tapa na cara também do torcedor, né? Tapa na cara aí do torcedor. Faça favor, né? Não dá. O Alisson não dá mais para jogar no São Paulo. Acho que o ciclo dele já deu. O Alisson só jogou mesmo na época do Dorival. É por isso que ele estava querendo ir pro Corinthians, né? Por isso que ele estava fazendo de tudo para ir pro Corinthians. Então, já deu, Alisson. Não queremos saber mais do Alisson no time de São Paulo, né? Já deu. Boa sorte para ele, para onde ele for, mas no São Paulo ele não tem mais condição de jogar. Bom, vamos agora falar do Júlio Casares, mais um escândalo, né? Mais um escândalo. Cada dia que passa, o São Paulo é sempre praticamente todo dia, né? Praticamente todo dia tem alguma coisa diferente no São Paulo, né? E ontem aí explodiu aí mais um escândalo, né? Que o Casares gastou cerca de 500 mil, né? Meio milhão em cartão corporativo aí do São Paulo. Dizem que ele devolveu esse valor aí com juros e correção monetária, né? Valores incluem a utilização em cabeleireiro e lojas de grife. O Conselho Fiscal solicitou extratos do cartão do ex-presidente que devolveu o montante corrigido apenas no segundo semestre de 2025, né? Uma investigação do Conselho Fiscal de São Paulo apontou que o ex-presidente Júlio Casares somou quase 500 mil em gastos pessoais do cartão corporativo durante sua gestão, conforme apurou o GE. Casares devolveu o dinheiro corrigido, mas apenas no segundo semestre do ano passado. Entre os gastos ficaram salão de cabeleireiro e lojas de grife. Os dados vieram à tona após o Conselho Fiscal do clube solicitar os extratos do cartão corporativo utilizado por Casares. Desde o princípio de seu mandato em 2021, a prestação de contas nunca havia sido feita ou solicitada por um órgão algum dentro do clube. É claro que eles não iam investigar, né? É claro que eles não iam, os caras lá de dentro, lá, eles não iam investigar ele porque
comiam praticamente tudo na mão do Casares, né? Tem alguns aí que, se estavam dentro do São Paulo em algum cargo, era por favores aí do Casares. Então, eles não iam investigar. Simplesmente eles não iam investigar, né? Aí continua assim durante a grave financeira vivida pelo tricolor nos últimos anos, que passou por momentos de atrasos salariais e convive até hoje com dificuldades em pagar direitos de imagem, o ex-mandatário devia valores ao São Paulo. O GEL viu que não havia até então uma política que obrigasse que tais valores fossem devolvidos em prazo determinado. Foi apenas após o episódio e a devolução do dinheiro com juros e correção monetária que o clube criou a diretriz, por meio do diretor de compliance Roberto Armelin. Então, esse Roberto Armelin é passador de pano, com certeza, né? Deixava aí o cartão lá e ele fizesse o que queria com o cartão, infelizmente. Felizmente é isso. Aí teve uma nota aí do São Paulo, né? É... Aí tem a nota tem a nota aí do Casares, né? Em média, o presidente somava 8 mil por mês em gastos pessoais no cartão corporativo do clube, desde que assumiu a presidência. A reportagem procurou Júlio Casares, que se manifestou por meio das seguintes notas. Advogados Daniel Leon Biaschi e Bruno Garcia Borragini, que representam Júlio César Casares, afirmam que seu constituinte reembolsou integralmente eventuais despesas que não se afigurasse integralmente consequentes da função por ele desempenhado no São Paulo. Esclareça-se, ademais, que diante da anterior inexistência de regulamentação própria, foi Júlio César Casares quem, de forma inovadora em vista das melhores práticas, solicitou ao núcleo de compliance a elaboração do regulamento próprio, disciplinando o uso de cartões corporativos pelos departamentos, sobrevindo à vanguardista política do uso do cartão corporativo que foi aprovada em conselho na administração de São Paulo. Quer dizer, pô, os caras usar o cartão em benefício próprio, né? O Casares fez isso, em benefício próprio. Foi no cabeleireiro lá, comprar alguma coisa de grife lá tal. Aí, e daí tem a nota do São Paulo, né? Que o São Paulo explica lá, com relação ao cartão corporativo disponibilizado ao então presidente, o departamento financeiro detectou a necessidade de um aprimoramento no processo de acompanhamento da utilização. Com isso, houve ajuste dos processos e o ex-presidente realizou o reembolso dos valores com condição de juros e correção monetária. Após o caso, houve a solicitação do Departamento de Compliance pela elaboração de uma nova política nos usos dos cartões que passou a vigorar desde então. Quer dizer, depois de tanto tempo, eles fizeram aí um negócio para poder investigar essa questão aí do cartão, né? Cara, é vergonhoso. E todo dia sempre aparece alguma coisa. Esses dias já apareceu aí da questão lá da FGO, né? Que a empresa que fornecia aí várias coisas aí pro São Paulo. Acho que, se não me engano, é comida, bebida, algumas coisas assim nos shows aí do Morumbis. E também aí a questão das maquininhas, né? Então, cara, todo dia é uma situação aí que aparece no São Paulo diferente, que não é à toa aí que o clube tá na situação que tá. É isso. Infelizmente é isso. Bom, pessoal, mais um vídeo. Se você não se inscreveu aí no nosso canal, se você de repente assistiu esse vídeo e ainda não se inscreveu, então se inscreve, pessoal, no canal, ativa o sininho de notificação, deixe o seu like, deixe também o seu comentário. A gente volta aí, pessoal. Eu vou tentar, de repente, no final do jogo, fazer um vídeo rápido, falando da partida. Vou tentar fazer isso. Se acaso não fizer aí, sempre a gente vai ter algumas notícias aí, informações aí desse jogo.
e também aí outras notícias aí que de repente pintar aí no São Paulo. Tá bom? Gostaria de agradecer então a todos vocês. Fiquem com Deus, pessoal. Um grande abraço e até mais.